Então, na página 5, nós vamos relembrar os conceitos de equações, tá? Nós vamos relembrar. A gente já conhece, a gente já resolve equações de primeiro grau, mas a gente vai relembrar porque a gente vai usar essas equações durante o capítulo todo, ok? Então, primeiro, as equações, elas são sentenças matemáticas abertas. O que é uma sentença matemática aberta mesmo? Vamos relembrar? Sentença matemática aberta é quando eu tenho variável, certo? E quando eu tenho variáveis com igualdade, eu tenho uma equação que também é uma sentença aberta. Tudo bem? Então, se eu tenho uma sentença matemática aberta, ou seja, com variáveis. Por que aberta? Porque eu dependo do valor da variável para poder descobrir se essa sentença é verdadeira ou falsa. O que seria uma sentença matemática fechada? Uma sentença matemática fechada é aquela sentença que eu não tenho valor desconhecido. Eu tenho como descobrir se ela é verdadeira ou falsa. Por exemplo, 5 mais 2 igual a 7. Tem algum valor desconhecido aí? Não tem. Eu consigo dizer se essa sentença é verdadeira ou falsa. Por exemplo, se fosse aqui 5 mais 2 igual a 9, eu poderia dizer que essa sentença é uma sentença fechada e é uma sentença falsa. Ok? Tranquilo? Até aí? Então, aqui, a gente está só relembrando que quando a gente fala de equações, nós temos uma sentença matemática aberta, porque nós temos variáveis, dependemos dela para descobrir se é verdadeira ou falsa, e nós temos igualdade junto dessa sentença. Então, quando a gente tem essa situação, nós temos equação, ok? Nas equações, as nossas variáveis ou os valores desconhecidos, elas podem ser chamadas ou de incógnitas ou de variáveis. Tanto faz. Aqui, nessa representação, está sendo chamado de incógnita, mas tanto faz, ok? Então, aqui temos 3 exemplos para analisar aí na página 5. Exemplo A, 3x² menos 4x menos 1 igual a 0. É uma equação, porque é uma sentença aberta, eu tenho variável, e eu tenho igualdade. E a minha incógnita nessa equação é o x. Letra B, 3e mais 6 igual a 0. Aqui eu tenho uma equação também, é uma sentença matemática aberta e tem uma incógnita z, o z. Na C, eu tenho x menos y dividido por 2 mais x igual a 2y ao quadrado. Também é uma sentença matemática aberta com igualdade, então é uma equação. E as incógnitas que eu tenho aqui é x e y, eu tenho mais de uma incógnita aqui. Ok, até aí? Além disso, a gente tem que lembrar que o grau da nossa equação, ele é determinado pelo expoente, o maior expoente da minha variável ou das minhas variáveis. Por exemplo, aqui na letra A, o grau da minha equação é 2. Ela é uma equação de segundo grau. Por quê? Porque eu tenho o maior expoente em relação à variável, a incógnita x, é o 2. Então, ela é uma equação de segundo grau. Já na letra B, eu tenho uma equação de primeiro grau com a variável z, porque eu não tenho nenhum expoente maior que 1. Na letra C, ela é do segundo grau, porque o maior expoente que eu tenho aqui é o 2, que está no meu y. Então, ela é do segundo grau, e essa equação é uma equação de segundo grau com 2 variáveis, com 2 incógnitas diferentes. Ok? Relembramos o que é uma equação? Deu para lembrar? Então, vamos dar sequência ainda na página 5. Além disso, a gente tem que lembrar também que existe um conjunto universo para toda equação, certo? O conjunto universo sempre vai ser aquele conjunto de elementos pelos quais eu posso substituir a minha incógnita dentro da minha equação.
os valores possíveis que eu posso substituir a minha incógnita naquela equação. Então, é o conjunto universo da equação, significa isso. Só que, às vezes, vai ser determinado qual é o conjunto universo que vocês vão ter que analisar. Por exemplo, se ele fala assim, ó, considere U igual a Z, ao conjunto Z. Conjunto Z a gente sabe que é o conjunto dos números inteiros, certo? Então, a gente sabe que se ele falar que o conjunto universo é Z, nós vamos poder substituir as nossas incógnitas por qualquer número inteiro que está dentro do conjunto universo. Tudo bem? Tudo bem até aí? Agora, se ele não determinou qual é o conjunto universo. Lá no portfólio que vocês fizeram e já entregaram, tinham equações e lá tinham os conjuntos universos. Ele determinou em algumas letras qual conjunto universo que ele queria, em outras ele não determinou. E lá no enunciado ele falou assim, considere aqueles que não forem determinados, considere o conjunto dos números reais. Que o conjunto dos números reais, quem pertence a ele? Naturais, inteiros, racionais, todos eles pertencem aos reais e irracionais, certo? Então, quando ele não der o conjunto universo, a gente vai considerar o conjunto dos números reais. Porém, a gente vai ter que sempre eliminar do conjunto dos números reais aqueles elementos que eliminam alguma dos nossos termos, certo? Que deixa de existir algum dos nossos termos. Como assim? Vamos ver exemplos? Se a gente, por exemplo, tivesse essa equação aqui, ó, vamos analisar. 2x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1 mais 4 dividido por x igual a 21 dividido por x mais 1. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Olha aqui o grau 2. É uma equação de segundo grau, certo? Aqui ele não me deu o conjunto universo, certo? Ele não falou qual é exatamente o conjunto universo que eu devo analisar. Então, eu vou considerar o conjunto dos números reais, tudo bem? Que entra, de novo, naturais, inteiros, racionais e irracionais, ok? Considerando esse conjunto dos números reais, eu preciso eliminar do conjunto dos números reais aquelas opções que vão transformar algum dos meus denominadores em zero. Porque se eu tiver zero nos denominadores, em qualquer um, eu vou estar eliminando um termo da minha equação. Certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho quantos termos? Nessa equação de segundo grau, eu tenho quantos termos aqui? Alguém sabe me dizer? Quantos termos eu tenho nessa equação? Contando a quantidade do primeiro membro e a quantidade do segundo membro, alguém sabe me dizer? 3. 3, muito bem, Maria Luísa. 3 termos. Ó, 1 termo, 2 termos, 3 termos. Temos 3 termos nessa equação. Se o valor que eu substituir, o x, anular algum desses termos, ele não pode ser considerado que faz parte do conjunto universo que eu posso substituir o valor de x, por exemplo. Então, vamos analisar aqui se x for igual a 1. Se x for igual a 1, ó, para x igual a 1. Então, no lugar de x, eu vou substituir o 1. Eu já coloquei aqui para adiantar, tá? Então, aqui, ó, eu peguei essa equação do segundo grau e agora eu vou colocar no lugar de x o 1. Ó, 2 vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 1 ao quadrado menos 1, mais 4 sobre 1, que é igual 21 sobre 1 mais 1. Resolvendo isso aqui, o que eu vou ter? 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1. 1 menos 1, mais 4 sobre 1, igual a 21 sobre 2. Observa que agora, quando eu for terminar aqui, ó, 2 mais 1 vai dar 3. E 1 menos 1 vai dar 0. Opa, eu já tenho um denominador que dá 0 se eu substituir o x por 1.
Se o meu denominador, um dos denominadores der zero, quer dizer que 3 dividido por zero vai ser... Eu vou ter que anular esse termo. Se eu anulo qualquer termo da minha equação, então eu tenho que eliminar aquele elemento do meu conjunto universo. Então, eu já sei que x não pode ser igual a 1, ok? Agora, vamos substituir aqui. Esses aqui são os exemplos, tá, gente? De quando eu tenho opção de substituir valores que vai eliminar algum termo da minha equação. E se acontecer isso, eu tenho que tirar ele do conjunto dos números reais pertencentes ao conjunto universo. Então, se x for igual a menos 1, eu também vou ter que eliminar alguns termos. Nesse caso, eu vou eliminar o primeiro termo e o último termo. Porque se eu substituir aqui, ó, no final, depois que eu substituir, resolvendo, eu vou ter 0 no denominador do primeiro termo, porque menos 1 ao quadrado continua sendo 1 positivo. E quando a gente for para o último termo, vai ficar menos 1 mais 1 também vai dar 0. Eu eliminaria 2 termos. Então, menos 1 também não pode estar dentro do conjunto universo dos números reais em relação a essa equação. E se a gente substituir x por 0 também, a gente vai eliminar o segundo termo, porque a gente vai ter um denominador 0 no segundo termo, que o segundo termo eu tenho um x sozinho. Ok? Deu para entender? Quando a gente não tem um conjunto universo determinado, a gente vai considerar os reais, exceto aqueles que vão eliminar, que vão anular qualquer um dos termos da nossa equação. No final das contas, o conjunto universo da equação vai ser u igual aos reais, menos 1, 0 e 1. Então, você todos os números reais, menos o menos 1, 0 e 1. Ok? Tudo bem até aí? Podemos avançar? Vamos lá? Página 5 ainda. Toda equação tem um conjunto solução. O conjunto solução vai ser o valor referente à minha variável. Resolvi a equação, descobri o valor da incógnita ou da variável. Esse valor que eu encontrei para a variável vai ser o conjunto de solução da minha equação. Nesse caso aqui, ó, para a gente ver como exemplo, na página 5 tem assim, 2x é igual a 8 menos 3. Resolvendo, 8 menos 3 vai ser igual a 5, e o 5 vai dividir pelo coeficiente que multiplica o x, então vai ficar 5 meios. Como não vai dar um valor exato, fica em fração. Então, x é igual a 5 meios, ok? Até aí? 5 meios aqui vai ser a raiz da equação 2x menos igual a 8 menos 3. E eu vou escrever a solução assim, ó. S é igual, abre chaves, 5 meios, fecha chaves. Porque aqui eu tenho só uma variável, então eu vou ter só uma solução. Ok? Isso daria certo se o conjunto universo fosse ou números racionais ou números reais, certo? Se, por exemplo, ele me desse o conjunto universo dos números naturais, ele falasse assim, ó, determine a raiz o conjunto de solução dessa equação ou a raiz dessa equação, se os números, sendo o conjunto universo, considerando o conjunto universo os números naturais. 5 meios faz parte, pertence aos números naturais? Sim ou não? Quem são os naturais? São os números positivos e inteiros a partir do zero, infinitamente. Certo? 5 meios faz parte desse conjunto dos naturais? Não. Não. Então, se, por exemplo, ele pedisse para eu considerar o conjunto dos números naturais em relação a essa equação,
eu ia encontrar 5 meios, porém 5 meios não estaria dentro do conjunto universo dos naturais. Então, eu teria que escrever que é nulo, que eu não encontrei dentro do conjunto universo que ele me deu, um valor que esteja dentro desse conjunto, como raiz, certo? Então, não teria solução. Eu ia colocar o S igual e escrever esse símbolo aqui, que não teria solução. É nulo. Se fosse considerar os números inteiros, conjunto dos números inteiros, 5 meios também não é número inteiro. Se ele não é um número inteiro, então eu também não poderia considerar dentro do conjunto universo, se fosse o conjunto universo dos inteiros. Então, eu também iria escrever que não teria solução dentro desse conjunto universo. Então, a partir dos racionais e reais, eu posso dizer que eu tenho solução. Naturais e inteiros, eu não poderia dizer que eu tinha solução para o conjunto universo que ele me deu. Então, começando a abrir a mente de vocês para relembrar isso, porque isso aí a gente viu no ano passado, a gente fez bastante atividade, mas às vezes a gente esquece mesmo, quando fica um tempo sem praticar. Então, a gente está relembrando. Alguma pergunta até aí? Eu vou avançar. Agora, nós vamos para a página 6. Na página 6, a gente vai falar um pouquinho, relembrar um pouquinho do que seriam equações equivalentes, tá? A gente já estudou também, e a gente vai relembrar aqui que equações equivalentes, primeiro, quando a gente fala de equação, quer dizer que a gente tem alguma coisa em equilíbrio, certo? O primeiro membro é igual ao segundo membro. Se os valores forem diferentes, elas vão se desequilibrar, então eu não vou ter uma equação em equilíbrio, certo? Se a gente quiser descobrir equações equivalentes a qualquer uma equação, a gente pode ou adicionar o mesmo valor no primeiro membro e no segundo membro, porque se a gente fizer a mesma coisa no primeiro e a mesma coisa no segundo, ela vai permanecer em equilíbrio. Ou eu posso subtrair o mesmo valor do primeiro membro e do segundo membro, também vai permanecer em equilíbrio. Ou eu posso multiplicar o mesmo valor no primeiro e no segundo membro, ou eu posso dividir o mesmo valor no primeiro ou no segundo membro. Para a gente entender melhor, aí tem 2 exemplos para a gente analisar. Primeiro exemplo, ele me deu assim, ó. Acompanhe a aplicação desses princípios na resolução das seguintes equações em que o conjunto universo é igual ao conjunto dos números reais. Então, aqui, exemplo 1. X mais 3 igual a 12. Eu tenho uma equação aqui. Para que eu tenha uma equação equivalente, por exemplo, eu poderia aqui ele está dando um exemplo de fazer uma subtração de 3 no primeiro membro e de 3 no segundo membro. Quando eu faço essa subtração, eu permaneço com uma equação equivalente, certo? Eu permaneço em equilíbrio, então eu tenho uma equação equivalente. Resolvendo essa situação aqui, eu vou encontrar que x é igual a 9. Então, a solução disso aqui é igual a 9, porque 9 pertence ao conjunto dos números reais. Outro exemplo que ele está dando aqui para a gente analisar é adicionando 7 nos 2 membros da equação 5x menos 7 igual a 8. Se eu adicionar 7 nos 2 membros, primeiro e segundo, eu vou continuar tendo uma equação em equilíbrio e eu vou ter equações equivalentes. Resolvendo isso aqui, eu vou encontrar que x é igual a 3. Ok? E 3, ele pertence ao conjunto universo dos números reais, então eu posso dizer que a solução ou a raiz dessa equação é igual a 3. Deu para dar uma relembrada até aí? Ok. Agora, a gente vai só relembrar sobre a equação de primeiro grau com uma incógnita. A gente até resolveu bastante agora nesse último capítulo, porque quando a gente estava falando de geometria, muitas vezes caía em equações de primeiro grau para a gente encontrar o valor da variável. Então, a gente resolveu bastante dentro de geometria, mas aqui, só para a gente concluir aqui o nosso pensamento e relembrar as regrinhas, nós vamos resolver esses 3 exemplos aqui, tá? Esses exemplos aqui que a gente vai resolver, a gente vai verificar se a solução
se a solução que a gente encontrou pertence aos números reais. Porque ele coloca aqui, ó, nos exemplos a seguir, observe a resolução das equações do primeiro grau, sendo o conjunto universo números reais. Ok? Então, por exemplo, se a gente for resolver essa primeira aqui, eu tenho 2x menos 4 igual a 0. Eu preciso separar o que tem variável, o que tem incógnita em um membro e o que tem termo independente em um outro membro. Eu sempre vou separar. Não importa se vocês vão deixar no primeiro ou no segundo membro que tem variável, vocês que vão decidir. A gente já até conversou sobre isso, quando eu fui explicar equações para vocês no ano passado. Eu vou deixar no primeiro membro, mas tanto faz. Vai dar o mesmo resultado desde que vocês façam essa distribuição, essa separação, tá? Que a gente vai juntar os termos semelhantes e simplificar. Nesse caso aqui, eu vou deixar o 2x no primeiro membro, que é o que tem incógnita, e vou levar para o segundo membro o menos 4. O menos 4, se ele trocar de membro, ele altera o sinal. Então, ele vai vir para cá como 4 positivo, certo? Certo? Estão acompanhando? Para eu terminar essa equação, o 2, que é o coeficiente do x, ele vai como operação inversa para o segundo membro. Então, o x fica, porque eu quero descobrir o valor de x e não o valor de 2x. E eu vou ter o valor de 4 dividido, vou colocar barrinha aqui, tá? Por 2. O 2 que estava multiplicando, ele veio como operação inversa, ele veio dividindo, tá? Então, o x é a mesma coisa que 4 dividido por 2, que vai ser igual a 2. 2, ele pertence ao conjunto universo dos números reais, certo? Então, se ele pertence, eu posso afirmar que a solução é 2. Ok, até aí? Milena, Oi, Isabela. e se não pertencesse aos conjuntos dos reais, faria o quê? A gente vai colocar que não tem solução para aquele conjunto universo. Igual eu expliquei aqui, ó. A gente vai colocar um S igual... A gente vai colocar o símbolo de não pertence aqui, ó. Não pertence a esse conjunto universo. Tá vendo esse símbolo? Esse símbolo tá dizendo para mim e tá dizendo para quem olhar que o conjunto solução não tem solução naquele conjunto universo. Se tiver, a gente coloca dentro das chaves o valor. Se não tiver, a gente vai colocar esse símbolo aqui. Ok? Entendi, obrigada. Por nada. Então, continuando agora. Alguém além da Isabela quer perguntar alguma coisa? Por enquanto? Então, vamos continuar. Opa. Aqui, nós vamos resolver essa aqui agora. A B. Na B, vai ficar assim, ó. Eu vou deixar no primeiro membro x, e eu vou trazer esse x aqui, que tá no segundo membro, para o primeiro membro. Se aquele tá positivo, ele vai trocar de membro, ele vai vir negativo, ok? E esse menos 2, que tá no primeiro membro, eu vou separar ele aqui, vou jogar ele lá para o segundo membro. Se aqui ele tá menos 2, ele vai vir para cá, mais 2, ou só 2, tanto faz. Resolvendo, 1x menos 1x vai dar 0x, ou só 0, se eu quiser colocar, igual a 2. Existe, vamos analisar aqui a situação. Existe algum número que multiplicado por 0 vai dar 2? Existe essa tabuada? 0 vezes algum número que vai ser igual a 2? Não. Não existe. Então, essa equação não tem solução dentro do conjunto universo. Então, a solução aqui vai ser o exemplo que a Isabela perguntou. Se não tiver, tia, solução no conjunto universo dos reais, o que que eu faço? Esse é um caso que não tem solução. Eu não consigo encontrar um valor multiplicado por 0 que vai ser igual a 2. Ok? Podemos ir para o último exemplo? Vamos lá.
Esse aqui tá bem baralhadinho, a gente vai ajeitar. Primeiro membro, eu vou deixar ali os valores que tem incógnita, tá? Então, vai ficar aqui o 3x. No primeiro membro, só o 3x. Agora, no segundo membro, eu tenho 4x positivo. Ele vai vir menos 4x para o primeiro membro. Eu tenho menos x, ele vai vir mais x para o primeiro membro. Quem vai ficar no segundo membro como termo independente, que não depende de uma variável? Vai ficar aqui o 3, vai ficar aqui o menos 4. Porém, lá no primeiro membro eu tenho um menos 1 que eu preciso trazer para cá, para esse grupo também. Esse menos 1 trocou de membro, ele vem para cá mais 1. Ok? Resolvendo. 3x menos 4x sobra menos x. Sobra menos x. Vou fazer passo a passo só para vocês não se confundirem na hora de prestar atenção. Ok? Aqui. 3 menos 4 sobra menos 1. Menos x mais x vai dar 0x também. Menos 1 mais 1 também vai dar 0. Então, olha o que sobrou aqui para mim. 0 vezes x é igual a 0. Observem uma coisa. Qualquer número que eu multiplicar por 0 vai dar igual a 0. Concordam comigo? Qualquer número que eu colocar vezes o 0 aqui, qualquer um que eu escolher, vai ser igual a 0. Certo? Então, o que isso está querendo dizer para mim? Está querendo dizer para mim que qualquer número real, dentro do conjunto dos números reais que ele me colocou como conjunto universo, pode ser substituído no lugar de x, que eu vou continuar tendo resultado igual a 0. Então, nesse caso, todos os termos do conjunto universo dos números reais pertencem a essa solução. Então, nesse caso aqui, eu vou afirmar que o conjunto universo é todo o meu conjunto dos números reais. Tudo bem até aí, amores? Posso apagar aqui? Pode. Ok. Falta 1 minuto para terminar a aula. A tia vai encerrar por aqui, tá? Amanhã a gente continua falando sobre esse assunto. Tudo bem? Obrigada aí pela atenção. Até amanhã. Um beijo. Tchauzinho. Tchau, tia. Obrigada. Tchau, tia. Obrigada. Tchau, tia.